sobre as sanções aos Estados Unidos para vistos, né, de quem age contra a liberdade de expressão de americanos ou pessoas que residem na América, também possíveis sanções aí ao ministro Alexandre de Moraes, apesar do que nos vendem como sendo uma questão restrita à família Bolsonaro e ao STF, eu vou dar o meu palpite um pouco diferente. O IBGE recentemente lançou um mapa mundi, que foi até mostrado na China, que foi aí uma reorientação geopolítica, né? Colocando o Brasil como o centro do chamado Sul global, onde alguns países aí fazem parte do BRICS, e o próprio BRICS é já uma desconexão com a política econômica ocidental, na qual os Estados Unidos é a potência do bloco. Então, para os Estados Unidos, essa adoção fervorosa do Brasil ao BRICS foi um sinal de alerta, claro, sobre um possível modo de dominação desse novo espectro comunista. Por que eu estou falando de espectro comunista? Porque Rússia e China, por exemplo, eles usam o poder estatal muito forte e aquele governo autoritário. Na Rússia, principalmente agora, nesse período da guerra, ela tratou toda a oposição significativamente forte como extremista. E não apenas prendeu esses políticos, como alguns tiveram mortes suspeitas e teve quem foi internado em hospitais psiquiátricos. Então é isso que eu quero que você entenda, para você não pensar que eu estou entrando no diálogo de conspiração de comunista e chamando de comunista. Estou falando que é um espectro. Um ponto importante que chama atenção para um porquê dos Estados Unidos estar sim interessado nos problemas políticos do Brasil é que o governo ele parece estar adotando as características centrais do regime de Putin, que utiliza o sistema judiciário para controlar as mídias sociais e enfraquecer a oposição. Um dos discursos que a Rússia e aliados espalham no mundo é a acusação de um imperialismo norte-americano. E, de certa forma, cá para nós, o Trump verdadeiramente está jogando essa carta, mas ela está sendo jogada em resposta a esse movimento do BRICS, que eles chamam, inclusive, de nova ordem mundial. Então, os Estados Unidos estão jogando essa carta meio que imperialista, porque o BRICS já está, basicamente, fundamentando aí um novo império, né, baseado em regimes, vamos ser honestos aí, que não são exatamente democracias plenas. China e Rússia são claros exemplos disso. A Índia, embora seja uma democracia, também há essa técnica aí de enfraquecer a oposição e pouca liberdade de expressão. E mais, entraram também no BRICS Irã, Arábia Saudita, Egito, entre outros. E a Venezuela, embora não tenha entrado no núcleo, ninguém fez nada com Maduro, foi porque a Rússia interveio em meio de defesa na ONU. Inclusive Maduro, ele se estabeleceu no poder, dizem que a Rússia colaborou com o golpe, oferecendo a inteligência e a famosa receitinha de bolo de Putin, que é desinformação, fake news e o controle de mídias sociais. Provavelmente, ela não foi aceita no BRICS por questões de que ela traria uma má reputação política aí no cenário mundial, já que os demais regimes autoritários que já estão nesse grupo são aí consolidados politicamente, então eles não assustam tanto, né? Porque eles já estão aí já há mais tempo. Mas por que manter essa disputa nos bastidores? Como se fosse algo centralizado entre a STF e a família Bolsonaro? Porque ninguém quer, nesse momento, apontar quem é vilão da história. O mundo está polarizado. Por isso o avanço agora é diplomático. E o BRICS é o veículo perfeito. Tem que entender, o que a gente precisa analisar também é que a Rússia faz parte do BRICS e uma parte dos países que pertencem ao BRICS, embora não deem apoio à guerra do Putin diretamente, eles ajudam a Putin a superar as sanções dos Estados Unidos. Quando Putin disse que ele não temia mais as sanções dos Estados Unidos e dos seus aliados, é porque ele sabe que ele pode contar com esses países do BRICS. E o Brasil, com o seu poder econômico de negociação com os Estados Unidos, é uma peça-chave nesse jogo. Outro sinal que, por um lado, pode haver inteligência russa e chinesa e, por outro, a inteligência norte-americana, é a constante afirmação da família Bolsonaro sobre o Brasil virar a Venezuela. Na Venezuela, o governo Maduro ele desenvolveu um sofisticado aparato de controle da informação que já é um modelo de regimes autoritários. Esse sistema ele inclui leis repressivas, perseguição judicial às mídias sociais e a políticos de oposição muito ativos, né? Então tudo isso com assessoria técnica e estratégica direta da Rússia. Os métodos venezuelanos incluem a criação de leis ambíguas contra o ódio e o terrorismo, que na prática é só para calar qualquer um que faça oposição ao governo. Meios de comunicação independentes
passam a ser asfixiados economicamente ou eles exigem tanta burocracia que eles não conseguem sequer existir. Enquanto veículos governamentais se fortalecem, começam a entrar nesse mercado de mídia e transformam aí em única via de informação pública e a única constituidora da verdade. Nas redes sociais, espalham aí as narrativas oficiais e atacam a oposição, porque eles têm liberdade de atacar a oposição já enfraquecida, mas a oposição enfraquecida não pode falar nada contra a política atual. A Rússia, ela forneceu não apenas tecnologia de vigilância, mas também treinamento para os agentes governamentais em técnicas avançadas de manipulação da opinião pública. Além disso, os esquemas financeiros russos ajudaram e ajudam ainda o regime venezuelano a burlar as sanções internacionais. No Brasil, embora em estágio aí bem menos avançado, a gente observa já paralelos preocupantes, que é essa crescente judicialização de debates políticos, que a maioria acaba no STF, ampliação de conceitos vagos como fake news para justificar a censura, a imposição de colaboração das plataformas digitais para remoção de conteúdo, exatamente assim como começou na Venezuela. A diferença principal está no grau de sofisticação e na ainda relativa independência da mídia brasileira, porque ainda há uma bancada muito forte oposicionista. Além disso, tem esse rabo peso do Brasil, que é não perder a economia norte-americana, porque isso também não é nem interessante para a Rússia no momento. Isso que eu digo que deve haver uma inteligência aí dos Estados Unidos e uma inteligência aí da Rússia ou da China envolvida, que a família Bolsonaro sabe, e provavelmente o governo tenta fazer com que tudo isso pareça uma guerra com a democracia brasileira, mas que tem algo a mais envolvido. Na Guerra Fria, as operações eram o quê? Desinformação e influência política. Hoje, esses métodos se modernizaram, principalmente com a China e Rússia, mas eles mantêm a mesma essência, que é criar confusão entre os populares, desacreditar as instituições democráticas e polarizar a sociedade. As recentes investigações sobre redes de desinformação no Brasil frequentemente revelam conexões internacionais. Só que essas informações não são trazidas ao povo. Na Rússia, por exemplo, a inteligência de opressão, eles têm perfis como se fosse da oposição, e eles criam fake news como se viesse da oposição, mas é o próprio governo que está fazendo para que a oposição se passe por mentirosa. Mas na verdade não foi a oposição real que criou a fake news, mas sim uma oposição mentirosa, uma oposição falsa criada pelo próprio Putin. E enquanto estamos diante aí de uma batalha de narrativas, de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, líderes internacionais estão investindo em influenciar o curso político brasileiro. E o perigo real é exatamente esse, que o povo acabe apoiando medidas autoritárias. Então a gente tem que focar no que ocorreu, o que está ocorrendo na Venezuela, que tem aí os mesmos elementos e o mesmo processo que está acontecendo no Brasil hoje. Não está acontecendo no Brasil hoje nada parecido com o militarismo de 1964. É o outro lado da moeda que está pesando agora. Por isso que, para mim, reduzir tudo a Bolsonaro, STF ou o governo, ignora a guerra silenciosa por influência de líderes estrangeiros que está em curso. Ao que me parece, há uma cortina de fumaça escondendo uma guerra importante que custa a liberdade de todos. E o Brasil é uma peça central, mas não um jogador.